Pode começar. Bom, então, estou feliz aqui, animado com o nosso ciclo de encontros com jovens artistas contemporâneos, aqui a Lilian Soares. Eu vou apresentar a vocês. A Lilian, ela é atriz, performer, ela é graduada em curso de Comunicação e Artes do Corpo pela... Estou graduando ainda, Chico. Ah, graduando. Estou graduando ainda. 6 anos graduando. E realizou diversas performances, como o Rito, na Galeria Unido. Junto com você. Estávamos juntos, exatamente, no meio do caminho, a Menina Invisível. É isso mesmo, Maléolos na Funarte, Depois do Sagrado, a Profanação, A Costura do Invisível, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, Sustentando o Tempo, Ponto por Ponto, na PUC, e Dermatografia no Cine Galpão. E eu tenho acompanhado, né, as suas pesquisas também. Agora eu vou apresentar o Ricardo. E a sequência de hoje, da leitura da palestra, vai ser do Ricardo. Né? Ricardo é poeta, dançarino, intérprete, criador, né? Performer. Isso. Autor do livro Sol dos Poros, das performances de rua Trabalho para Poeta, Banco Poesia e Cordão. Diário de Lima Barreto. Ele trouxe livros, Sol dos Poros, pode passar. Como eu já disse, né? Um livro muito querido. Apresentou então o Diário de Lima Barreto na Biblioteca Alceu Moroso Lima e a performance Vogais na guitarra. Ele é integrante também da Cia Corpus Nômades, participando dos espetáculos do Hotel Altrianon, Éticos Rex, na Infinita Solidão dessa hora e desse lugar, e uma sinfonia entre Medula Óssea e Pescar dos Olhos, entre outros. Ok. E então, passo então a palavra para o Ricardo e fica à vontade para falar dos seus processos. Pode começar então, a apresentar os seus trabalhos, né? Sim. E do jeito que você, da ordem que você quiser. E a gente vai meio que comentando, falando, né? Do que eu tenho também ideias aqui, né? Mas eu vou deixar você primeiro. Você me veio falando, aliás, você me veio falando dessa tua performance que acabou de recente, né? Do Lima Barreto, né? Que é uma exploração dos limites da loucura, do sonho. Você quer falar? Você quer ir para aí? Você quer? Eu queria que, primeiro Ou você quer falar as primeiras aqui, né? Acho que eu coloquei até uma ordemzinha de que até... Qual que é o seu nome mesmo? Marguita. Oi? Margui. Ela estava falando de intervenção, né? Tá. E porque tem uma coisa assim que eu comecei muito pela poesia, né? Era muito intensa a coisa da poesia, de escrever poesia, de apresentar poesia, às vezes de falar poesia na rua, de improvisar também durante, né? Tanto em ruas ou em festas e tudo. E teve um tempo aí, acho que, sei lá, a partir de 2001 mais ou menos, Certo. isso ficou muito forte, tanto que rolou até um tempo de eu escrevia tanta poesia que eu não queria trabalhar, não queria fazer nada. Pra mim, eu tinha que ser poeta visceralmente, toda hora. Você escrevia bastante? Eu escrevia muito, eu tenho lá um negócio lá cheio, assim, né, de coisas. Assim. E teve essa convivência com o Roberto Freire, né, que alimentava isso também, né, ele que me dava todo o embasamento, tudo. E tinha essa coisa, né, da época do trabalhar e o ser poeta, o como sobreviver e tal, né, como que... E aí eu tinha até um medo de que se eu trabalhasse, olha só, se eu trabalhasse eu ia perder o senso poético, assim, eu ia perder a poesia, né? Aí brincando, pegando essa coisa, eu juntei com um amigo que era o Gustavo, o Galo, que hoje ele é da banda Truque Chá de Boldo, e a Joana, que inclusive ela já se foi, né,
partiu desse mundo, né? Tá numa melhor agora. E a gente fez uma poesia que é assim, a performance que veio dessa poesia, né? Dessa brincadeira. Nos classificados, trabalho para poeta. O poeta que gasta tinta de caneta através de não só noites madrugadas. Poeta está contratado para trabalhar de poeta. Assine sua condenação e corra, poeta. Corra, poeta. Então era uma performance que a gente fazia, realmente era óbvio, assim, abrir um classificado ao meio-dia, num farol, na Avenida Paulista, Na rua, todo mundo passando, né, atravessando. Aí a gente abria, eu, o Gustavo e a Joana. Tá. Aí eu abria o farol e eles iam, eles ficavam meio que satélite em volta de mim, em volta das pessoas. Aí eu abria o classificado, aí vinha ele, o Gustavo e a Joana, cada um com uma caneta, aí eles assinavam no classificado. E aí quando falava corra, poeta, aí saímos correndo, os três, cada um saía correndo para um lado, né? E era bem essa coisa do caráter da intervenção, né? Da rua, de Como você calçada, falou, bem um lado, o lado do selvagem. Isso, Você falou, estávamos exatamente. conversando agora. E a gente saía correndo e gritando, corra, poeta, e todo mundo na rua, pega o poeta. A gente entrava no metrô, pegava umas ruas ali, Fricaneca, Augusta, cada um descia. Mas aí podia achar, marcávamos eu já acho que você estava roubando alguma coisa. Exatamente, então ficava, até a gente ficava com medo também de alguém vir correndo atrás e tal. E aí nisso, a gente fez algumas vezes, no centro também, ali na praça. E aí surgiu uma outra que era, também era uma poesia, assim, uma frase poética que era a tosse. Torce o osso até o fim, a tosse. Torce o osso até o fim, a tosse. Essa poesia era. Ficávamos num ponto de ônibus, o Gustavo com um violão, a Joana no meio do ponto e eu lá no outro canto. Aí eu começava falando, a tosse, tosse o osso até o fim, a tosse. Aí a Joana começava. Aí depois o Gustavo também começava e ele começava com o violão também. Aí a gente ficava nesse mantra assim por um tempo. Aí a gente começava a tossir, aí caíamos. Aí ficávamos três lá. Aí depois, no chão, a gente começava de novo. A tosse. Torce o osso até o fim, a tosse. E onde vocês fizeram esse? Naquele ponto da Consolação. Consolação com a Paulista. Aí a gente ia ali, bem no escapamento dos ônibus e ficávamos tossindo. Por quê? A gente via muito nessa época o TAS, zonas autônomas temporárias, Sim. Que era aquela coisa da intervenção urbana, de causar e desaparecer, que também estava embebido também nesses classificados para poeta, né? E os provos também, que era o movimento contra a cultura holandês, que tinha a coisa do cara, um dos idealizadores, que era de fumar e ficar soltando fumaça e ele se exaurindo daquilo, meio num ar quase doente. Saturando. Se saturando, ele estava se autodestruindo, ao mesmo tempo fazendo uma intervenção, né? E aí eles também tinham umas coisas radicais também, de quebrar os escapamentos de carros, tanto que surgiu até o movimento das bicicletas brancas também, né? Então a gente via muito isso, a gente estava muito, né? Então tinha coisa da poesia que a gente queria transportar a poesia para a rua, só que dessa forma meio chocar, né? Causar uma coisa inesperada. Tanto que a gente não tinha um figurino específico, assim, era como se a gente
normalmente a gente Figurino era a roupa de aparece. vocês, né? Exato. Que ano foi esse? Isso aí foi em 2002 e 2003, né, que pegou essa fase dos Classificados para Poeta e a Tosse também. E é uma época que você estava intensamente escrevendo. Exatamente, estava intensamente escrevendo muito, assim. Ao mesmo tempo já indo para performance. Isso. A linguagem da performance. E aí tinha a capoeira, né? Foi numa fase que eu também estava muito mergulhado com a capoeira Angola, assim, ainda tô, né? Mas bem diferente. Eu comecei a dar aula também de capoeira e a gente também fazia. Ainda era antes de você conhecer a CIA Corpus Nomes. Não, eu já você conhecia. já conhecia? Eu já conhecia a CIA Corpus Nomes. Entendi. Mas ainda não estava lá como integrante. Eu estava na companhia ainda como assim, era um acordo que a gente fez de eu participar da aula, fazer a aula Entendi. e eu continuar fazendo produção. Então Produção dos eu pagava, por exemplo, eu faço aula, mas não tenho grana para pagar, eu faço a produção, né? Vai apresentar em algum lugar certo. Que é uma forma, né? Eu faço um vídeo, ou faço a luz, ou o som, ou participo da montagem e tal. E era louco porque nisso tinha a linguagem corporal que eu estava começando a pegar também, que inclusive quem me levou para a companhia foi uma moça de Taiwan, Pei. Acho De Taipei. Acho que o João Andreazzi falou, Deve ter falado, falou pra mim. Isso mesmo, ela que me E ela fez levou. performance lá, né? No Ela lugar. trabalhou na Espaço. companhia. Ela fez a performance lá também em 2010. Então ela que levou e te puxou. Isso, porque eu comecei a dar aula para ela e aí teve isso, Bacana. né? Ela que, você não quer ser bailarino? Aí eu falei, eu gostaria, né? Já que eu tô fazendo capoeira, né? Você leva jeito e tal, né? E aí eu comecei fazendo a aula, né? Só que fazer a aula de dança, né? Pegar a linguagem, o João já era diferente, né? Porque eu tinha uma trava aqui também na lombar, era uma coisa que impedia o movimento das pernas, né? Então o movimento para fazer com as pernas era limitado, né? Fazer uma coisa de dança mesmo, né? Então limitava. Mas nisso eu continuei, aí chegou um tempo que eu me liguei, João, eu vou dar um tempo porque eu não estou conseguindo pegar a linguagem, porque eu ia até um limite, né, quando a gente estava criando. O João sempre falava, faz aí, entra aí, vai fazendo e tal. E aí quando ele passava algumas sequências, eu começava, aí quando chegava num ponto eu parava porque eu sabia que eu já me perdia, já não conseguia fazer e tal. E aí um tempo eu saí, e aí fiquei mais nessa coisa da poesia, né? E poesia capoeira, produzindo também saraus na capoeira. Você lançou o livro mais ou menos aí, né? Não, esse livro eu lancei, depois foi em 2009. Exatamente. E qual foi a sensação de você lançar o livro? Cara, foi uma sensação... Depois você queria também ir para todo lugar, né? Muito enriquecedora. Eu vou fazer Assim. performance também, vou ler poesia ao vivo, né? Eu tive isso comigo também. Foi uma coisa que parece que parece que dá um grau a mais, assim, né? Tipo, parece que você vai conquistar o mundo. Uma conexão. Nossa, um livro, né? Tipo, o Roberto Freire, ele que ficava toda hora falando pra mim, faz um livro. Eu apresentava as poesias pra ele e ele ia falando. Porque ele que foi me ajudando a ter o senso poético, né, das coisas. A mãe dele aqui, do Javier, que é a Idália, que ela é poeta, né, cubana, ela também me ajudou muito, ela que pegava minhas poesias, assim, dava as porradas necessárias, os toques necessários, assim, né, e Esse processo. Nesse processo, né. E aí quando eu lancei, que foi em 2009, que foi lá na Benedito Calixto, né, teve todo o Edson Lima foi me ajudando também, que é do Autor na Praça,
E aí eu fiquei meio que esses anos todos pensando isso, ao mesmo tempo eu não queria publicar, né? Eu tinha uma ideia, não, vou publicar depois, eu não quero publicar e tal. Deixei surgir O projeto estava lá, essa necessidade, assim. E aí eu percebi que um tempo mudou um pouco, mudou a linguagem, né? A forma como eu escrevia. Também foi mudando. A linguagem foi mudando. Escrita. Exatamente. Essa tem uma coisa ainda mais selvagem, né? Nesses escritos. Eu percebia que eu fui escrevendo uma coisa menos selvagem. Deixa eu ler um poema aqui, inclusive, é para o Roberto Freire. Assim, vou ler um poema do Roberto Freire e um outro, que é um totalmente louco, assim. Para Roberto Freire. No tesão, ouço você em mim. Sua voz cansada de tantas flores, tantas dores, brotou-me um dançar no solstício de alguma tarde na mesa. Tu não cessas aqui nessa carne, juventude de ontem e de hoje na minha mão, enfrento o sol, inicio o dia, na embriaguez do uísque no quarto, balançando a rede, balançando o barco bêbado. Ótimo. O barco bêbado, é por causa do Rambo, né? Ele que era o cara que me falava do Rambo, né? E eram conversas intermináveis nas tardes e também no quarto dele, né? Que tinha uma rede lá, a gente via filmes sobre os beats e todo mundo, né? Olha isso. Então, era muito forte, assim. E aí um poema, um outro aqui que é bem selvagem, assim. Cadê? Alameda. Eu não decoro os poemas. Muitos poetas não decoram. Também, né? A alameda fervia, cujas vítimas, nas andanças em rimas, desordenavam as evocações de fronteiras. Seu alcance traiu vidências de ciganos. Permaneci acima do morro, meditando no esperanto, até cair em sonho e em desfaçatez a realidade das liberdades. Meus ouvidos presenciaram a morte eminente numa promessa de regalias podres. Quando o grande olho se abriu, o rumor de máquinas rompiam os tímpanos de qualquer alto-falante. As crateras ficaram surdas e mudas. As sensações e percepções de qualquer gravidade batizaram tudo como mira de imigração. O sonho histérico recaía a cada palavra proferida no arco-íris escuro em lógicas mal compreendidas. No acordar dos acordes lúcidos, era tarde e o sol perdia sua cor. Esse poema é bem denso também, né? Pelas palavras que você escolheu. Então, até lendo ele agora, assim, veio até... Porque nessa fase, assim, 2001, 2000, foi uma fase que eu saí de casa, da casa da minha mãe, eu trabalhava num cartório, né? Saí do cartório, aí fui morar com o Roberto Freire e com o meu amigo Buí, né? Que é meu professor de capoeira, né? E aí eu viajava, nossa, a gente ia viajar, eu saltei de paraquedas, pegava rios, assim, fazia trilha. Foi tudo intensamente humano, assim, de uma forma que, nossa, foi muita vida, né? Muita vida. Foi bem rodeado. Foi isso mesmo. Né? E aí o louco que passou alguns anos, 2, 3 anos, eu percebia que não tinha mais aquela pegada tão selvagem assim na escrita. Eu sentia uma outra necessidade, assim, uma outra, trabalhar uma outra sensibilidade, né, que
e já não cabia mais daquela selvageria. Até eu ficar, às vezes eu ficava puto quando eu escrevia e não saía uma coisa forte, né? Rasgava. Exatamente. Eu tinha que rasgar, apagar. Aliás, vocês viram aquele filme Eclipse de uma Paixão? Eu vi. Então. Eu vi, nossa, eu vi esse É, filme umas 3, 4 mas vezes. é muito precoce. O Leonardo DiCaprio que faz. Aí a mãe fala assim, mas por que você está fazendo isso? O que isso já te levar, né? Aí ele fala, mas eu tenho que fazer isso, só sei disso. Lembra aquela cena? É o meu trabalho, né? Meu trabalho. Isso, meu Que trabalho. ele falava, né? Nossa, Que não vai render dinheiro. Nada, né? Exatamente. Que ele colocava lá o banquinho dele lá e no celeiro, né? E mandava Bonito, ele, né? Bonito. E conta um pouco também dessa. Aí essa passagem, então, quer dizer, já estava a performance presente, né? Mas aí a passagem para uma pesquisa corporal, isso. Então, a coisa da pesquisa corporal. Você quer mostrar um vídeo depois ou falar? Deixa eu só passar mais uma Vai. coisa. Que como tinha capoeira, aí tinha poesia. Quando eu conheci a companhia, né, aí essa coisa artística, corporal, começou a despertar também. Com rigor. Exato. Pesquisa rigorosa. Que aí foi a partir daí que veio essa coisa dos classificados para poeta, né, na rua, da intervenção urbana, a tosse, e inclusive veio a outra aqui, mais ou menos dessa fase, que era assim, o banco poesia, que era um banco, desses bancos altos assim, e essa eu fiz a primeira vez que era no EIA, Espaço de Intervenção Ambiental, não sei se você ouviu falar, que era organizado pelo Felipe Bright, que ele falou que... O Felipe Bright eu acabei conhecendo. Ele tá ligado a projetos de aqui, mídia. ele vem algum dia pra cá, ele confirmou. Falou. Confirmou. E era assim, várias pessoas fazendo uma intervenção na rua, né? E Totalmente. Simultâneo e às vezes não também. Eu já tive sonho que eu fazia performance com muita gente simultaneamente. Beleza? Então, nesse dia a gente fez o seguinte, saímos numa caminhada, fomos até a rua São Bento e eu tinha eu tinha um monte de poesia. Aí subia no banco e aí começava, e tava todo mundo cada um ia fazer as suas performances, tinha umas 20 pessoas. Né? Então todo mundo foi se acompanhando, né, para fazer as performances. Eu levei um monte de poesia e um monte de livro independente de poesia. Eram uns livrinhos pequenos assim, tal, e eu tinha um monte no bolso e tal. Aí eu lia a poesia num banco, lá ali no Coreto, ali da São Bento, lia, aí jogava. Pro alto. Aí virava, lia outro, jogava, algumas eu rasgava também, outras eu amassava, jogava. E aí eu dei o toque para alguém, que era a ideia de o pessoal ir pegando as poesias e ler. Aí um foi pegando uma poesia no chão, o outro foi pegando o outro, aí de repente estava todo mundo começando a ler poesia, todo mundo junto. E andando para um para outro, para cá. Aí foi formando um cerco assim de todo mundo que estava passando na rua, sem saber nada. Exatamente. E aí foi rolando tudo isso, todo mundo falando, aí outros subiam no banco, também falava e tal, virou um grande manifesto. E aí a gente começou a pegar esses livros independentes e começou a jogar para cima. Lançamento de livro de poesia! E jogava para cima. Meu, virou um surto. Isso foi uma homenagem até ao Plínio Marcos, que ele fazia essa coisa, né? Ele lançava o livro, ele ia lançar o livro de poesia dele, aí ele lançava alguns assim, né? E aí a gente começou a fazer isso e tal. E a ideia era, pelo menos, chegar em uma pessoa do público e pedir para elas lerem, assim, o pessoal que não sabia de nada, quem estava lá, só vendo. E aí a gente ia pedir para o pessoal ler, mas ninguém lia. Aí teve um cara que leu uma poesia do Alberto Pimenta.
Você conhece Alberto Pimenta? Não conheço. Não? Não. Ele é bom? É bom, cara. É bom. É um poeta português. Ah, então você não perdeu. O Seguilha deve conhecer, né? É uma poesia assim, duas coisas importantes na vida: nascer, morrer. O cara leu assim, aí eu fiz assim, aí todo mundo parou, aí pegamos o banco, aí ficou lá um monte de livro lá no chão, né? O que nós lançamos, e o pessoal foi pegando, e dispersou, aí fomos fazer outras coisas. Aí fomos para performance de outra menina, que era umas árvores, né, de desenhar e pegar as impressões em lápis. E aí tinham outras coisas. E sempre isso entremeado de um pouco de movimentos, bastante movimentos. Nessa eu não tinha uma coisa muito dança, era mais a coisa de andar, fazer, causar esse surto. Outra vez a gente fez na biblioteca, o pessoal ficava também, porque era tudo muito inesperado, né? Sabe, de repente está acontecendo um negócio que na São Bento, está todo mundo indo ali trabalhar, né? Está todo mundo trabalhando no horário de pico, né? O que está acontecendo? Porque normalmente tem alguém tocando, né? Alguém, ou algum crente lendo a Bíblia, né? Ou alguém mendigo e tal, né? E então tinha isso. Depois a gente fez na biblioteca ao seu Amoroso Lima. Uma questão, ao mesmo tempo que você pensar junto com a gente, você também tem uma... Você acha que nessa época te passava na cabeça a sua relação com a cidade? Pensava. Tanto que tinha essa coisa de causar umas coisas de... Porque a ideia era muito provocar o outro, né? Provocar o outro um pensamento não comum. Não linear. Exatamente. Que não fosse... E a coisa que eu via para isso era a poesia, que poderia causar uma coisa diferente nas pessoas, era a poesia. Né? Então a ideia era tirar o pessoal do seu... sei lá, desse estado hipnotizado, né, de trabalho, casa e tal. Você acha desse estado mais assim, estático, né? E tentar causar algum instante, o mínimo que fosse, por uma coisa totalmente... Abrir-se uma brecha. Que está alheia da pessoa, está fora da pessoa, a pessoa não vai imaginar o que ela vai fazer, né? Alguma coisa vai captar ela ali. E aí nisso a pessoa começar a pensar tanto o próprio trânsito dela, né, na cidade, e o trânsito dela mesmo com a vida dela, né. Sabe que tem eu não li o livro do Zygmunt Bauman, né? Mas ele fala que a cidade só é feita para você ir do trabalho para sua casa e para o trabalho. Então aí acho que aí fica angustiante, né? No mínimo, né? Porque é onde que vai surgir outra possibilidade, né? Senão está tudo traçado, né? Rotas. Exato. E aí, tanto acho que a maioria do pessoal que participava do EIA tinha essa preocupação mesmo de causar algo na cidade. Era muito grande, então. Era grande. Mas era organizado por umas, eu acho que 5 pessoas, só que vinha gente do Brasil inteiro. Né? Então, no norte, no nordeste? Às vezes gente de fora também. Felipe Bright podia até falar um pouco disso. Então tem um lado itinerante. Tanto que eles até começaram a fazer umas coisas também depois fora do centro e em algumas periferias e tal. Mas parou, né? Nunca mais vi eles fazendo mais nada assim organizado. Eu acho que só independente. Você quer mostrar algum vídeo? Você tá pensando. Tem aqui o Você trouxe cordão, vídeos, né? Tem o cordão, acho que ele já está aqui, né? Tá. Então a gente passa o vídeo, né? Você vai comentando. Tá. O cordão
é aquele do elástico, né? E tem aí já uma coisa ligada. Eu comecei já a pensar essa coisa na rua e uma coisa também da liberdade de. É louco que na época eu pensava muito na liberdade no sentido de saindo de casa. Né? Essa luta de sair de um espaço já acomodado, que era a casa dos pais e tal. E aí nisso tinha tinha um elástico. Aí brinca com essa coisa do cordão umbilical. Daí foi feito lá na Praça Benedito Calixto. Aí nesse espaço mesmo é onde é montado a tenda do Autor na Praça. O Autor na Praça vocês conhecem, né? Que é um espaço que sempre rola lançamento de livro, né? Ele Marcos é um dos padrinhos do projeto, né? Que eles começaram a fazer lançamento de livro nas praças e existe desde 99. E você teve essa afinidade já com isso. Trabalhei já como autor na praça uns 4 anos. Né? Essa corda aí está amarrada de outro Numa árvore. uma árvore. Exatamente. Nesse dia tinha acabado de chover, estava Tudo em lama, estava tudo